Seguimos no assunto porque em mais um desdobramento da guerra, a semana começa com novas incertezas sobre como fica o funcionamento do Estreito de Hormuz. A gente conversa agora com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues, que gentilmente atende a Jovem Pan nesta manhã. Pedro, bom dia, muito obrigado por se juntar a nós aqui no Jornal da Manhã. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Qual é o peso, na sua avaliação, Pedro, de um fechamento do Estreito de Hormuz? Foi indicado pelo parlamento iraniano, ainda não está chancelado pelo Ayatollah, mas existe essa possibilidade. O que é que isso implicaria, Pedro? Olha, Nonato, para a indústria do petróleo, né, global, o fechamento do Estreito de Hormuz, eu diria que é o estágio máximo, né, do que pode acontecer nessa guerra, né? Não só o fechamento, mas eu acho que o fechamento total, né, vamos dizer assim, e permanente do Estreito de Hormuz. Né? Como falou aqui na reportagem anterior, o Estreito de Hormuz ele circula, né, mais de 20 milhões de barris de petróleo por dia, né, o que dá mais ou menos de 20% a 25% de todo o petróleo consumido no mundo. Então, esse estreito está ligado basicamente, né, ao escoamento de petróleo do Irã, do Iraque, né, do Kuwait, da parte da Arábia Saudita, né, do gás do Catar, ou seja, para o mercado asiático principalmente. Então, esse estreito ele tem um papel logístico fundamental. Então, se a guerra escalar, né, e o Irã realmente, como retaliação, resolver fechar o estreito, a gente pode ver o preço do barril do petróleo a patamares talvez acima de 100, 150 dólares o barril. Mas vale a gente lembrar, né, que em todos esses anos o Irã já ameaçou fechar o Estreito de Hormuz outras vezes, né, não só uma, como várias vezes. E o fato é que o Irã nunca chegou a fechar o estreito. Eu brinco que fechar o Estreito de Hormuz não é igual fechar uma porta. Tem uma dificuldade, inclusive podendo ser um tiro no próprio pé do Irã, né, que também escoa o seu petróleo por esse estreito, e os aliados do Irã também. 40% mais ou menos do petróleo da China passa pelo Estreito de Hormuz. Então, o Irã, tanto internamente, né, com seus aliados, quanto para o mundo, se resolver fechar o estreito, pode ser um problema para ele mesmo. Pedro, muito bom dia para você também. Obrigada pela entrevista. Aproveitando esse gancho que você deu, né, a respeito da China, que é altamente dependente do petróleo importado da região, o preço do combustível, né, encarecendo, vai aumentar ou tende a aumentar toda a cadeia de produção e outros produtos também? Não, sem dúvida, né? Se você tiver um preço de petróleo maior, você tem um mundo inteiro, né, sofrendo com a inflação, né, sofrendo com baixo crescimento. Né? Quando você tira, você imagina que o mundo consome algo em torno de 100, 110 milhões de barris de petróleo por dia. Né? Se você tem retirado do mercado 20 milhões, 25 milhões de barris, né, isso vai ser tudo refletido em preço, né, e o preço do barril, do restante dos barris, vão subir até o mercado acomodar novamente. Né? Então, sem dúvida, para o mundo, né, para as economias globais, o fechamento do Estreito de Hormuz é muito grave. Agora, vamos lembrar, né, a decisão do Irã fechar totalmente o estreito pode ser um caminho, mas ele pode fechar parcialmente e, óbvio, o tempo que esse fechamento vai levar, né, vai acontecer, também vai ser levado em consideração, até o mercado se acomodar novamente, mas sem dúvida a gente vai ver preço de barril muito alto e o mundo, as economias vão sofrer. Assunto importante para a gente continuar acompanhando de perto. Conversamos aqui no Jornal da Manhã com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues. Pedro, muito obrigado, uma ótima semana para você. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês.